Deus eterno, nós te agradecemos por estarmos aqui essa noite. Que o Senhor derrame tuas bênçãos e misericórdias na vida de cada um. Que o Senhor possa usar o Adivonaldo para que ele possa falar sobre aquilo que ele tem estudado, aquilo que o Senhor falou com ele, que ele possa transmitir para nós essa noite e que possamos sair daqui aprendendo um pouco mais e com a nossa fé fortalecida, crendo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Divonaldo e faço engenharia de computação na UFAL, terminando agora. Eu sou membro da ABC2 aqui em Maceió e também do grupo de apologética. Então, eu vou falar hoje, sobre inteligência artificial e cristianismo. Eu já apresentei uma vez no grupo sobre inteligência artificial e imagem de Deus. Aqui vai ser um pouco mais abrangente, porque eu não vou falar somente da doutrina da imagem de Deus, mas vou falar também de outros aspectos importantes que relacionam a inteligência artificial e que o cristianismo tem uma direção, um meio para ajudar esse ramo da ciência, digamos assim, certo? Então, a motivação, Acho que nos filmes, a gente já observou uma grande frequência desse tema, Por exemplo, Eu, Robô, que é datado da década de 1950, que originalmente é um livro, E depois vem se tornar um filme algumas décadas seguintes. A gente já vê essa questão de robô ter o comportamento semelhante ao humano, um comportamento de humano, Nós temos também que uma grande ascensão da inteligência artificial aí na década de 80, em filmes como O Exterminador do Futuro, Tem ali o Arnold Schwarzenegger interpretando um robô humanoide que vem do futuro para exterminar uma determinada pessoa, Então, o assunto de inteligência artificial também, mais uma vez, é trazido à tona, porque esse robô, ele tem digamos assim, ele tem uma inteligência, uma forma de lidar e tomar decisões, Nós temos também aí o Homem Bicentenário, 1999, com o Robbie Williams. E esse é bem interessante porque ele faz uma provocação, de um robô que no futuro ele acaba pedindo, com que os órgãos do governo reconheçam como agora a pessoa, como indivíduo, como homem. Nós temos outro grande sucesso aí da época, da década passada, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, também trata dessa questão, mais especificamente falando sobre a questão de a criação da inteligência artificial capaz de ter sentimentos, assim como seres humanos. E outro que não podia ficar de fora é Vingadores, a Era de Ultron, onde nós temos ali o Tony Stark, que ele cria um IA, que supostamente é mais avançado do que aquele já tinha, que tem o objetivo de proteger a Terra. E, no fim, essa inteligência artificial chamada Ultron, ela acaba se revoltando e se rebelando. Então, nós temos aí recheados nos filmes, livros também, especialmente quem quiser conhecer mais, uma boa indicação sobre o tema, assim, pelo menos na parte de ficção, ler Isaac Asimov. Eu já li um pouco do livro dele, O Eu, Robô. É bem interessante como ele aborda isso. E essas são algumas motivações que nós temos para falar sobre inteligência artificial, que perpetua aí algumas ideias que talvez não correspondam tanto assim quanto a disciplina que a gente vê na computação. Com relação ao histórico, a inteligência artificial é um ramo da tecnologia e ela costumou ser bastante solidificada e desenvolvida, na verdade, na sua gênese, lá na Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia. A tecnologia cresceu muito, principalmente após a Segunda Guerra, a questão de máquinas e tudo mais. E uma das áreas que começou a crescer e que ganhou aí bases teóricas para poder expandir e futuramente, alguns anos depois, virar uma ciência, é a inteligência artificial, E nós temos John McCarthy na Universidade de Princeton, na década de 50. Ele, juntamente com os colegas dele, decide fazer, se eu não me engano, um curso de verão, para
tentar estudar a inteligência artificial como disciplina. E isso acaba acontecendo de fato nos anos 70 e 80. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico, né? Nessa época também estava acontecendo um desenvolvimento muito rápido da computação como um todo, e nessa época especificamente a inteligência artificial não ficou de fora, né? E esse homem que está aí do lado é justamente o John McCarthy, da Universidade de Princeton, onde ele buscou se reunir com amigos para dar esse curso de verão e estudar IA como disciplina. E é interessante que eles estudaram diversos conceitos, diversas áreas, né, para poder tornar realmente a inteligência artificial uma disciplina acadêmica e mostrar que a sua utilidade também, né? Era uma época também onde estava acontecendo os primeiros desenvolvimentos na área da eletrônica, e que a eletrônica foi se avançando cada vez mais. Isso ajudou, né, com o crescimento dos computadores, o avanço da tecnologia como um todo, ajudou o desenvolvimento também da inteligência artificial. Prosseguindo, agora a gente vai definir o que é exatamente a inteligência artificial, né? A gente ouve tanto sobre esse vocabulário, especialmente nos filmes. E, geralmente nos filmes ele passa mais uma visão uma visão de terror, né? De fim de mundo, alguma coisa do tipo, né? E peguei aqui um conceito do dicionário de Cristianismo e Ciência, né, que diz que ela é um ramo da informática ou da computação que procura desenvolver sistemas informáticos e algoritmos que replicam e imitam funções cognitivas tipicamente atribuídas aos humanos. Percebam aí que eu grifei, né? Sistemas informáticos e algoritmos, ou seja, vai existir uma classe de sistemas, né, uma classe de algoritmos que eles vão buscar imitar o raciocínio humano. De que forma? Por exemplo, imagine que eu quero, por exemplo, saber se um determinado grupo de indivíduos ele tem ou não diabetes, né? O médico, se ele for fazer isso manualmente, ele vai pegar diversas características, né, que vai fazer com que a pessoa ela se certifique que ela seja diabética ou não. E o que a inteligência artificial vai buscar fazer? Ela vai, na verdade, trazer um algoritmo que vai buscar justamente realizar esse tipo de classificação, né? Você vai dar um determinado conjunto de entradas, que são os dados, né? E vai dar critérios nesse algoritmo, e aí esse algoritmo vai classificar. Esse é um tipo de IA, né, que se costuma usar para classificação. Mas existem aí diversos tipos. E é interessante aqui que a gente também destaca, né, que ele busca replicar ou imitar funções cognitivas, né? Aqui também entra o conceito, por exemplo, do que é inteligência, né? Para, de fato, o algoritmo ser bem sucedido, ele tem que executar uma determinada tarefa específica. Então, nesse sentido, nesse aspecto, né, ela vai buscar replicar o que os seres humanos já fazem. Nesse caso de classificação, mas pode também haver outros casos. Por exemplo, tem algoritmos que são responsáveis, por exemplo, por fazerem demonstrações matemáticas de teoremas, né? Tem também algoritmos, que eu vou falar um pouco mais na frente, são responsáveis por fazerem classificação de imagens. Então, essa classe de algoritmos vai buscar imitar aquilo que o ser humano já faz, né? E especialmente na década de 70, né, houve assim um grande avanço, né, onde, por exemplo, surgiram questões, né, e foram levantados, inclusive, testes para mensurar, por exemplo, determinados tipos de inteligência artificial, né. É um exemplo que eu trouxe aqui, né, por exemplo, imagine que eu deseje, por exemplo, prever a temperatura do dia, né, a máxima temperatura, né. Eu vou criar um algoritmo artificial, eu vou inserir dados nele, né, por exemplo, isso é uma parte muito importante, porque a inteligência artificial, ela sempre vai trabalhar com dados já inseridos neles, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso inserir parâmetros para os quais eu consiga determinar o meu objetivo, que é o quê? Prever a temperatura do dia. Nesse caso, eu posso pegar estimativas de dias anteriores, eu posso pegar no banco de dados, além da estimativa de dias anteriores, mas também dados referentes à previsão do tempo, a marcações que ocorreram nos dias anteriores,
e aí eu vou criar o meu algoritmo baseado nisso, vou treinar ele, digamos assim, que é um meio de fazer, e aí eu vou, por exemplo, basicamente, você, quando está fazendo isso, nesse caso de inteligência artificial, você divide o seu algoritmo numa parte, esses dados vai ser uma de treino e outra parte de teste. Na de treino, por exemplo, você vai, usando o seu algoritmo de inteligência artificial, você vai treinar com aqueles dados, e no de teste você vai testar se ele funciona. Ou seja, você vai ver se com sua rede treinada, se com a sua inteligência artificial treinada, você consegue ter um grau de precisão bom e ver se de fato ele atende satisfatoriamente. Né? Que seria dizer, por exemplo, que é um algoritmo inteligente, certo? Que é mais ou menos o parâmetro de inteligência, quando está trabalhando com IA, é mais ou menos esse, o quão correto o meu algoritmo, o quanto de sucesso ele declara, ele faz para determinado problema, certo? Continuando aqui sobre a inteligência artificial, né, nós trouxemos esse problema e já com isso em mente, a gente pode, quando a inteligência artificial estava surgindo, né, ela foi dividida basicamente em dois pontos, que são elas, né, a chamada IA geral, ou inteligência artificial forte, e aí vai existir uma corrente, né, de pesquisadores, de cientistas, né, que diz que essa inteligência artificial, esse ramo da inteligência artificial, seria capaz de emular todos os aspectos da cognição humana, incluindo o pensamento, incluindo a tomada de decisões, ou seja, não haveria diferença entre você criar uma inteligência artificial, nesse caso, que seja capaz de pensar e esse pensamento ser diferente do ser humano. Inclusive, aqui entra nessa questão da IA forte, justamente a noção e as questões levantadas sobre se um robô, se uma inteligência artificial, ele pode de fato ter consciência, né? E para fazer isso, tem um grande teórico da computação, né? É o Alan Turing, considerado o pai da computação. Ele, para, digamos assim, fazer um teste, né? Ele propôs um teste, que hoje é chamado de teste de Turing, onde basicamente você coloca duas pessoas, né, para conversar. E tem duas pessoas e um robô, uma inteligência artificial aí, simulando, que ia simular um ser humano, e uma dessas pessoas vai conversar com o ser humano e vai conversar com o robô. O teste de Turing vai dizer que se a pessoa não notar quem é o ser humano e quem é o robô, aquele robô, ele seria uma inteligência artificial forte, de modo que não haveria nenhuma diferença entre ela e o ser humano no aspecto cognitivo, certo? Esse teste, ele levou muito tempo, e eu não me recordo agora exatamente, mas parece que ele parcialmente foi cumprido, né? Mas existem alguns filmes, né? E até na literatura, ele ainda é bastante questionado o aspecto do teste. Tanto é que tem outros tipos de teste, um deles é chamado de teste chinês, mas eu vou discorrer aqui por causa do tempo. Certo? Então, essa é a chamada IA forte, que levanta aspectos bem interessantes e que aponta para a criação da inteligência artificial, que é capaz de fazer tudo que o ser humano faz nos seus aspectos cognitivos. E tem a IA aplicada, que um exemplo que eu citei foi aquele da temperatura, né, onde ele vai buscar simular o comportamento inteligente. Né. No caso ali da temperatura, por exemplo, eu vou buscar, na minha inteligência artificial, criar um algoritmo que consiga prever, né, o melhor grau de acerto possível a minha temperatura média, por exemplo. Eu sei que se o meu algoritmo estiver bem treinado, eu sei que no dia X a temperatura foi 46 graus, aliás, 35 graus Celsius, por exemplo. Mas de que naquele dia a temperatura de fato marcou 34. Então aí eu tenho um erro pequeno e que, dependendo do meu algoritmo, a gente vai ter uma métrica para mensurar o seu desempenho, né? E é justamente essa IA aplicada aqui que ela teve grande sucesso e grande desenvolvimento, né? Essa IA forte, ela ainda é muito questionada e tem muito objeto de discussão hoje em dia. Né? Continuando, né? Quais são as áreas da inteligência artificial, né, que a gente tem hoje em dia? Né? Ela é uma área que abarca diversos ramos e tem diversas aplicações. Né? Nós temos aí o processo de processamento de linguagem, né, que envolve aí
o inteligências artificiais, algoritmos, né, que buscam fazer a tradução, né? Eu já vi, inclusive, no YouTube, né, aquele comercial, acho que quem tem acesso ao YouTube nota, né, de um dispositivozinho que você fala para ele e ele converte a sua fala no idioma, por exemplo, no inglês, né? Então, isso é a inteligência artificial que usa o processamento de linguagem, né, que ela pega a sua fala, interpreta ela e converte para outro idioma. Tem também a questão de classificação e da extração de dados no processamento de linguagem. Tem também sistemas expert, né, que dizem respeito a sistemas construídos a um objetivo bem específico mesmo, certo? Nós podemos ter também a inteligência artificial aplicada no planejamento e otimização. Por exemplo, imagine que eu quero otimizar o meu consumo, otimizar, por exemplo, o atendimento policial com relação à ocorrência de delitos numa determinada região, né? Então, eu posso usar algoritmos, né, que vão justamente fazer esse tipo de otimização de modo que eu possa atender, por exemplo, vítimas de delitos da forma mais rápida possível. Eu tenho também aplicações na robótica, né, que vão envolver geralmente robôs humanoides, né, que vão ser responsáveis por diversas atividades, né, por exemplo, robôs para explorar determinados ambientes, robôs para fazer auxílio em resgate, e assim sucessivamente. Nós também temos a inteligência artificial aplicada aí no reconhecimento de imagens, na parte de visão computacional, né, que tem a parte de visão de máquina, né, e de reconhecimento de imagens. Aí aqui, como aplicações, nós podemos, por exemplo, os algoritmos do Facebook, né, por exemplo. Quem já postou foto no Facebook, né, costuma ver que com alguns minutos ou algum tempo depois de você ter postado as fotos, você vai conseguir notar de que o Facebook vai fazer uma sugestão sobre quem é determinada pessoa na foto. Aquilo ali é um algoritmo de reconhecimento facial, uma inteligência artificial que busca reconhecer padrões de rosto. Nós podemos ter também classificação de imagens, né? Por exemplo, se dá uma imagem para um determinado algoritmo, ele vai, por exemplo, dizer se é um gato, se é um cachorro, ou o que quer que seja, né? Nós podemos ter também na questão de fala, interpretação de texto, né? Nós também temos uma área, que é a área de aprendizagem de máquina, que busca fazer a análise preditiva, e dentro da aprendizagem de máquina tem um aprendizado profundo, né? Que trata de algoritmos específicos que vão trazer, que geralmente são mais robustos, mais específicos para determinadas aplicações. Então, essas são algumas áreas que a inteligência artificial abrange e aborda no seu escopo de conhecimento e no que a gente tem até hoje, né? Algumas aplicações, né, que nós já tivemos, né? Como eu falei para vocês, enquanto disciplina, ela surgiu lá após a Segunda Guerra, né? Mas carecia de um desenvolvimento computacional que isso só foi possível após o desenvolvimento da eletrônica, né? Onde tornou possível o desenvolvimento dos computadores, processadores e diversas outras ferramentas e componentes computacionais que propiciaram a aplicação de algoritmos mais robustos. E um deles, né, foi justamente na década de 90, onde teve a criação aí do chamado Deep Blue, que foi uma inteligência artificial que buscou vencer o maior enxadrista, considerado até hoje o maior enxadrista de todos os tempos, que é o Garry Kasparov. Né? Em 96 e 97, essa inteligência artificial conseguiu vencer, e é interessante que a técnica que o Deep Blue usou, né, foi justamente o chamado método de força bruta. Ou seja, ele basicamente listava todas as possibilidades possíveis de cada jogada, né? Isso é importante salientar, porque existem algoritmos que são assim na força bruta, chamado algoritmos que usam a força bruta, geralmente não é esse, mas tem outros nomes, mas ele buscava basicamente a cada jogada listar todas as possibilidades das próximas jogadas que seriam possíveis. Então, isso gastou uma memória muito grande para a época, né?
E aí um processamento muito grande, né? E de modo que a máquina ia observando as jogadas do Gary Kasparov e essa pessoa, esse indivíduo, ia fazendo as jogadas que a máquina ia sugerindo, né? Em 97 ele conseguiu vencer aí o Gary e todo mundo ficou surpreso, né? Ficou assim abismado, porque até então com relação à complexidade do jogo, né? Quem já jogou sabe, é um jogo bem complexo de se jogar e o número de possibilidades a cada jogada, especialmente quando a partida vai para o final, é extremamente grande, certo? Como se não bastasse, né? Em 2016, a empresa, uma empresa que foi comprada pela Google, né? Que hoje é a Google DeepMind, ela tem um jogo mais complexo do que o xadrez, é chamado de Go, e aí essa empresa da Google, né? Que hoje é da Google, ela criou uma IA chamada AlphaGo e competiu com o campeão mundial de Go, que é esse jogo aí no tabuleiro que vocês podem ver. Que ele tem uma complexidade maior do que o xadrez, ou seja, se você fosse listar o número de possibilidades desse jogo, ele é muito maior do que o do xadrez, certo? Ou seja, tendo isso em mente, o método aqui que foi usado para poder fazer com que essa IA competisse com o campeão mundial é um dos métodos que é chamado de aprendizagem por reforço, onde basicamente foram dadas as regras de como se joga a inteligência artificial, o AlphaGo, e aí ele foi jogando com ele mesmo. E à medida que ele foi acertando e errando, né, que o aprendizado por reforço basicamente é isso, você via quais jogadas acertava, quais jogadas errava, e quando ele foi vendo que o grau de acerto foi se tornando maior, ele via que as jogadas eram melhores, e assim ele foi aprendendo com ele mesmo, né? Não havia nenhum outro dado externo, tão somente, basicamente, essencialmente as regras do jogo, e aí ele foi aprendendo de modo que ele conseguiu vencer o campeão mundial, e eu não sei se está disponível ainda, mas há uns meses atrás, tinha um documentário na Netflix falando sobre toda essa competição, certo? E eu acho que se estiver disponível, vocês puderem ver, é bem interessante. E o que eu vou dizer, para não estragar o documentário, é que o AlphaGo saiu vitorioso, né? E vocês vão ver lá quantas partidas ele ganhou, né? E o interessante é que muitas pessoas ficaram surpresas, porque esse jogo, né? Ele é uma complexidade muito grande, né? E a maioria esmagadora achava, né? Grande parte, que o AlphaGo não conseguiria vencer o livro, quando na realidade aconteceu o contrário, né? Nós temos também aí aplicações, né, da inteligência artificial, né, nos robozinhos da Amazon, né, que eles são aí robôs que vão buscar, por exemplo, posicionar as mercadorias da Amazon de modo que o seu estoque possa estar sempre bem organizado. E acho que um bem comum, principalmente para quem mora em grandes cidades, é o aplicativo Waze, né, onde ele descreve para você uma rota, a melhor rota possível, dados os problemas que acontecem. E ele usa diversas tecnologias de inteligência artificial, tanto um quanto o outro, especialmente o Waze, né, para você fazer o posicionamento, para você economizar na questão de tempo, né, então ele vai verificando constantemente dados que são inseridos que são fornecidos ao sistema, como por exemplo, determinado local tem acidente, então aí ele redireciona a rota de modo que você possa fazer ela no menor tempo possível, né. Então isso também é uma aplicação bem interessante da inteligência artificial, bem como nos robôs da Amazon, que automatizou e aumentou muito o desempenho, especialmente na indústria, né, na Amazon aqui. E aí eles são robôs que têm uma inteligência artificial por trás, embutida, onde eles vão procurar posicionamento, né. Inclusive, no meu bloco, no estudo da computação, tinha um braço robótico que a gente usou um algoritmo nele, que ensinava ele a jogar, que fazia com que ele jogasse o jogo da velha, né? De modo que quem jogasse com ele sairia, né, ou perderia ou empataria, né.
Nós temos também a aplicação Internet das Coisas. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar isso, mas é o que alguns, especialmente da área da computação, né, quem está inserido, ele sabe que a Internet das Coisas vai ser uma revolução praticamente tão grande quanto a própria internet foi, né, o surgimento da internet, que nada mais diz do que nada mais é do que vários dispositivos, né, celulares, relógios e diversas outras coisas, né, que vão funcionar agora, que vão estar conectadas entre si e que vão fornecer dados a respeito do ambiente, né? Por exemplo, você está passando numa loja, né? E aí a loja, ela oferece, por exemplo, para você, antes de você entrar na vitrine mesmo, né, ela faz uma propaganda para tentar lhe convencer a você comprar ou você a entrar na loja. Essa poderia ser uma aplicação na internet das coisas. Isso é importante por quê? Porque uma das coisas com que os algoritmos de IA eles trabalham muito é a questão de dados, né? E na internet das coisas, tudo vai estar conectado. O nosso telefone, o nosso celular, a nossa TV, o nosso iPad e diversos outros dispositivos, eles vão estar conectados entre si, de modo que eles possam gerar dados. E esses dados, que são importantes para a inteligência artificial, eles podem ser trabalhados. Por exemplo, na internet das coisas, uma aplicação interessante que pode ser usado como com a inteligência artificial por trás é na questão de eficiência energética. Hoje, quem conhece a área energética, né, eu pesquisei um pouco sobre isso, sabe de que a rede elétrica que nós temos atualmente, ela tem um desperdício bem grande. Então, imagine que você pudesse, por exemplo, saber os horários de pico, os horários onde as pessoas mais usam a energia elétrica, os locais onde mais são usados, e você pudesse usar esses dados para, por exemplo, predizer, né, quando vai ocorrer determinado problema, ou mesmo para você monitorar os sistemas. Então, tudo isso podem ser dados que podem ser altamente utilizáveis para a inteligência artificial, que ela pode se usar e se valer para poder fazer com que as rotinas humanas, as rotinas das pessoas, elas melhorem, sejam otimizadas. Essa é uma das aplicações bem interessantes. Nós temos também aí na área da robótica, né, a aplicação em robôs, né? Nesse caso aí nós temos alguns robôs, e acho que alguns de vocês já viram, da empresa Boston Dynamics. E se eu não me engano hoje ela já não existe mais, mas ela era financiada pelo pelo Exército Americano, onde o Exército Americano lançava meio que um edital, né, para contratar equipes para prover robôs que pudessem ter utilidades, né, por exemplo, robôs que levassem suprimentos, robôs que, por exemplo, também servissem, auxiliassem no resgate, né, em ambientes hostis, ou que visitassem ambientes hostis, né, e essa também é uma das aplicações que a inteligência artificial possui, né, isso porque, especialmente esses robôs humanoides, esses dois aqui que eu estou com um apontador, né, eles precisam ter um senso de direção, de equilíbrio. E se você colocar eles, por exemplo, num ambiente hostil, né, um ambiente de difícil acesso para o ser humano, ele precisa rapidamente, digamos assim, tomar uma decisão para, por exemplo, salvar uma determinada pessoa. Né? E esses três robôs aqui são tidos como robôs que auxiliariam a levar suprimentos, né? Para, por exemplo, soldados no campo de batalha. Né? E aí eles precisam ter também, digamos assim, essa noção de espaço geográfico e como interagir com o ambiente, de modo que pudesse levar os equipamentos para as forças militares. Aqui tem um exemplo bem interessante, né, do
Então, né, conforme vocês puderam ver aí no vídeo, que passou rapidinho, né, é uma aplicação também bem interessante, né, que a IA pode fornecer, né, e que tem uma grande utilidade, né, que realmente a gente vê que busca realmente imitar o que o ser humano faz e algumas coisas até melhor, né, que o... Aí, naturalmente, né, as questões de inteligência artificial, né, elas trouxeram à tona, né, questões éticas, né. Por exemplo, aqui na ficção científica, nós temos o Ultron, né, que foi o robô aí, a inteligência artificial, né, criada pelo Tony Stark, né, no filme em 2015, se eu não me engano, onde ele simplesmente decide ver que a humanidade ela é um perigo e quer exterminar a humanidade. É uma decisão moral aí, onde ele, inclusive, tem uma parte do filme que é bem interessante, onde os atores ali interpretando os heróis, eles dizem que o Ultron, né, chega a reagir de modo que o que ele faz é um senso de proteção, né, de preservação ali, quando ele destrói a outra inteligência artificial do Tony Stark. E eu esqueci o nome agora. E outra questão também foi levantada, porque teve um determinado carro autônomo, né, onde estava rodando aí uma inteligência artificial, e ele simplesmente viu uma pessoa no caminho, e se eu não me engano, ele atropelou-a, né? Ele atropelou essa pessoa, mesmo vendo ela no caminho, né? E aí, as questões que isso levanta é importante porque fica a pergunta, né? Quem deve ser responsabilizado? Será que a IA ela deve ser responsabilizada ou devem ser os seus criadores? Isso porque, né? Eu não cheguei a ver qual foi o resultado final disso, mas é porque teoricamente, se ela vê, por exemplo, algum obstáculo, ou ela para ou ela se desvia, mas não foi isso que aconteceu. Ela viu o obstáculo, que no caso era uma pessoa, e simplesmente atropelou. E a inteligência artificial tem tornado em alta essas questões. Né? Tem outras questões também que envolvem a terceirização, né? Por exemplo, algumas atividades essenciais, né? Algumas atividades sociais, né? Por exemplo, será que eu posso criar um robô humanoide com a IA dentro dele e ele vai orar por mim e Deus vai receber isso e vai me curar, por exemplo? Né? Aqui envolve também a questão da espiritualidade, de modo que eu possa ter um robô, por exemplo, você criar uma IA para orar por você ou para realizar oração por outro, né? Será que essas questões que impactam aí diretamente o cristianismo, como é que nós devemos abordá-las? Né? Essas são questões que a inteligência artificial ela trouxe para nós. Né? E diversas outras aspectos sociais. Né? Por exemplo, hoje em dia, especialmente com a questão de processamento de linguagem, né? Por exemplo, você às vezes não precisa necessariamente aprender o idioma. Você usa ali como mediador da sua conversa o seu robô, né? Então, existe de certa forma uma mediação aí na sua mensagem. De modo, por exemplo, que se você soubesse o idioma, talvez a sua conversa e no âmbito social mesmo onde você vai se inserir, que não é comum onde você está, né? A IA pode trabalhar como uma forma de terceirizar, né? Também isso. São questões que a IA ela traz para a gente que são salientes hoje em dia, né? Principalmente com a globalização. Questões também que envolvem a IA, né? A questão do transhumanismo, né? De que modo, né? Aí nós temos o limite do ser humano se tornando máquina, né? O exemplo que eu trouxe aí, que é o do filme Robocop, de 2014, se eu não me engano, até onde eu posso, por exemplo, inserir partes nos seres humanos de modo que ele possa ainda permanecer humano, né? Outro exemplo também, será que eu posso, por exemplo, curar certas deficiências mentais usando a inteligência artificial, né? Até que ponto isso é possível e se realmente a pessoa ela tem modificação, se ela continua sendo ela mesma. Isso é uma parte que envolve, é uma área que eu vi recentemente surgindo há um ano, assim que eu tive conhecimento há um ano, né, que é chamado transhumanismo. E da mesma forma que eu tenho seres humanos, né, meio que pendendo para a máquina, né,
nós temos também máquinas que estão tendo cada vez aspectos mais parecidos com pessoas, né? Aqui no slide, né, eu trouxe a cena do filme Ex Machina, né, onde inclusive é aplicado aquele teste que eu falei anteriormente, o teste de Turing, né? Ele fala nesse teste, inclusive, né, e nós temos máquinas se tornando cada vez mais próximas dos humanismo, né? Então, que linha define, né, que aspectos fundamentais a gente tem para definir onde é que para essa linha de transhumanismo, de máquinas se transformando em seres humanos e seres humanos se transformando em máquinas. São questões que envolvem também a IA. A questão também da imortalidade, né? Será que eu posso usar, né, a inteligência artificial, né, para replicar, por exemplo, para usar, né, para abstrair, para reproduzir o cérebro humano, né? Aqui eu trouxe uma citação do livro Homo Deus, né? De um judeu que ele escreveu, diz o seguinte, né? Consequentemente, uma minoria crescente de cientistas e pensadores está falando mais abertamente sobre o assunto hoje em dia e declara que a principal empreitada da ciência moderna é derrotar a morte e garantir aos humanos a juventude eterna. Então, observe aí que esse escritor, né, ele declara que seria possível usar a tecnologia, né, para você, por exemplo, prolongar a vida humana, né, e a inteligência artificial entra nisso. Essa imagem que tem aqui é de um filme bem interessante, porque, só dando uma sinopse aqui, né, é o filme Cópias, que tem o Keanu Reeves, onde ele perde os seus parentes, e o que é que ele faz, né? Ele tem um projeto financiado, né, onde envolve clonar o cérebro humano, ou seja, você pega todos os dados, tudo aquilo que a pessoa viveu, está armazenado no cérebro, memórias, as suas memórias, né? Faz o upload delas, coloca ela no dispositivo físico e tenta replicar isso, tenta colocar essas memórias, essas coisas, em um robô humanoide, né? De modo que ele supostamente seria aquela pessoa, né? Então, a inteligência artificial, ela também traz essas questões à tona, porque será que de fato eu posso abstrair toda a inteligência humana, tudo que o ser humano é, apenas a partir do seu cérebro e apenas do seu aspecto cognitivo e de memórias? São perguntas interessantes. Outras questões também que a inteligência artificial levanta é, por exemplo, se você tem um robô, né, que, por exemplo, ele serve para proteger seres humanos, né? Como é que você vai testá-los? Suponha, por exemplo, que eu insira no robô a regra de que ele, de modo nenhum, deva matar seres humanos. Né? De que forma eu vou testar isso, né? São questões que a inteligência artificial também em robôs, usando em robôs, elas levantam também. Né? Essa imagem que tem aí é de um robô no filme Robocop, né, 2014, né, que ele auxilia na segurança, né? E uma das coisas que ele faz, por exemplo, é não machucar seres humanos. Já indo para a parte final, né? O que é que o cristianismo tem para falar sobre a inteligência artificial? Aqui nós temos a citação de novo do Homo Deus, né, que se tornou um best-seller para muitos. Se puderem ler, é um livro interessante. E diz o seguinte, né, suas escrituras, isso o escritor falando das escrituras das religiões, né, como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, né, suas escrituras nada tem a dizer sobre engenharia genética ou inteligência artificial. E a maioria dos sacerdotes cristãos, dos rabinos e dos muftis não compreende as últimas descobertas na biologia e na ciência da computação. Porque, se você quer entender essas descobertas, não tem muita escolha. Precisa empregar seu tempo na leitura de artigos científicos e na realização de experimentos de laboratório, em vez de memorizar e discutir textos antigos. Ou seja, basicamente, essencialmente, ele está dizendo que, aqui já puxando, falando do cristianismo, né, que o cristianismo não teria nada a falar, ou não teria nada para dizer sobre as questões que envolvem a inteligência artificial. Né? E, de fato, talvez alguns estudiosos do cristianismo, eles não se envolvam muito com essas áreas.
Mas será que o cristianismo como um todo, ele realmente não pode ajudar nessas questões éticas? E a direcionar a inteligência artificial, por exemplo, a ter uma boa utilidade para a humanidade? E além disso, né? Será que o cristianismo ele pode auxiliar a responder questões como se, se uma inteligência artificial realmente é capaz de pensar, conforme a gente apresentou um aspecto de inteligência artificial forte, né, chamada de IA forte, ou IA geral? Será que a religião cristã, né, como um todo, ela não tem aspectos para falar sobre as questões humanas envolvendo a replicação, o uso da inteligência artificial para fazer com que ela seja é, ela seja útil e ao mesmo tempo possa delinear limites sobre o uso da inteligência artificial e até onde ela pode alcançar. Ao contrário do que ele falou, né, diversos pensadores cristãos têm trabalhado nesse aspecto, né, e a visão cristã, especialmente a visão reformada, né, que eu vou aqui me ater um pouco a ela tem algumas coisas a dizer sobre os aspectos que eu citei anteriormente, né, que envolvem questões éticas e questões de se um robô ele pode ter de fato consciência. Então, o que eu vou falar aqui, por conseguinte, são diretrizes e modelos, ou seja, eles vão dirigir de alguma forma, não é questões finais, tem muita coisa ainda a ser trabalhada, mas que ele ajudam de alguma forma a tratar essas questões que a inteligência artificial traz à tona. Certo? A primeira delas que a gente pode falar é que eu vou trazer aqui um resumo do seguinte aspecto, de que a visão cristã, no caso da visão reformada, ela vai estar alicerçada em 3 pontos principais: criação, queda e redenção. E de que tudo que eu vou explicar para as questões de inteligência artificial, eu vou estar firmado nesses 3 pilares, certo? De modo que eles possam dirigir e auxiliar nas questões que levantam. Com relação à criação, né? O que é que esse pilar do cristianismo, da religião cristã reformada, ele tem a dizer sobre a inteligência artificial, né? É importante a gente lembrar de que o que é que o pilar da criação vai dizer, né? De que a criação é tudo que Deus ordenou que existisse. Isso inclui, por exemplo, a economia, os aspectos políticos, o mundo físico, o mundo, as pessoas, a gente, o mundo biológico, né? As esferas que quem conhece mais um pouco a linguagem vai tratar, as esferas que são relacionadas à economia, né? E todas as outras coisas, tudo que nós conhecemos, foi criado por Deus. E da mesma forma, o ser humano, ele é co-criador de Deus, né? Ou seja, ele auxilia ali a criar da mesma forma que Deus criou. Por exemplo, nos relatos bíblicos, nós temos no livro de Gênesis, né? Os seres humanos criando, por exemplo, e fazendo cidades. Nós temos também ali no livro do Êxodo, pessoas, elas, através de habilidades e técnicas, elas trabalhando peças de prata, de bronze, de ouro, para dar forma ao objetivo da criação, naquele contexto ali, que era o santuário. Ou seja, o homem, desse aspecto, ele é co-criador de Deus, né? E aí, o que é que esse aspecto da criação, né, desse pilar do cristianismo reformado, ele vai dizer, né, de que nós, enquanto seres humanos, temos um mandato cultural para exercer com a criação. Ou seja, que essas obras, a inteligência artificial, né, no caso, elas incluem a beleza estética de algoritmos poderosos e elegantes, o esplendor dos padrões e dados e a contemplação da noção de infinidade. Em outras palavras aqui, quando um cristão ele está trabalhando na área de inteligência artificial, ele, como co-criador de Deus, e a tecnologia faz parte dessa criação também de Deus, que Deus realiza através de nós, ele deve
criar coisas que não sejam somente úteis, mas que eles possam expressar beleza estética. Né? Porque o que é que lá no relato de Gênesis, né, diz que diz a respeito de Deus quando terminava de criar cada uma das etapas? A Bíblia diz que tudo que Deus via ali era muito bom, né? Ou seja, Deus via beleza na sua criação e nas coisas que ele criava. E da mesma forma, esse pilar da criação, na cosmovisão cristã, ele é importante porque o cristão, né, ele quando criar o seu algoritmo, quando criar a sua IA, ele também deve pensar que isso deve refletir a beleza, né? O seu algoritmo deve ser legível, né? Aqui já vai um pouco mais para a computação, né? O seu algoritmo deve ser bem trabalhado, ele deve ser feito de uma forma que não possa somente executar uma determinada função, mas que ele possa ser organizado e que possa refletir esse aspecto também na criação. Essa citação que eu trouxe foi Moldando o Mundo Digital, que é um livro que eu estou terminando de ler agora. Outro aspecto também baseado no pilar da cosmovisão cristã, né? A criação, né? Nós temos aí a questão da imagem de Deus. Como portadores dessa imagem, foi-nos dada a responsabilidade sobre a criação e devemos viver em comunhão amorosa uns com os outros. Ou seja, a inteligência artificial, né, ela deve ser usada de modo que deve servir para harmonizar a criação como um todo. Ou seja, se você cria um determinado algoritmo, um determinado software, de modo geral, né, que ele degrine, né, que ele, de alguma forma, tem o objetivo último de quebrar essa comunhão uns com os outros, ele deve ser trabalhado para evitar esse tipo de situação, né? No caso da inteligência artificial, né, aqui essa criação, ela carrega uma responsabilidade intrínseca que Deus deixou para cada um de nós. Né? Nesse caso, da mesma forma com que Deus criou as coisas para elas se relacionarem harmoniosamente umas com as outras, né, antes da queda, a inteligência artificial também deve ser criada com esse propósito, né, de modo que possa potencializar essa questão da comunhão. Né. E é interessante também refletir sobre a imagem de Deus, que eu me recordei agora, né, o Deus que a Bíblia revela é um Deus trino, né, ou seja, que ele está em perfeita comunhão. E essa questão da comunhão é importante, né, porque muito tem afetado a tecnologia, né, algumas ferramentas tecnológicas, não todas, a questão da comunhão, né. E isso é uma coisa a realmente ser pensada, mas de que o propósito, né, último dela deve ser maximizar e potencializar a questão da comunhão. E aqui, né, tem a declaração evangélica de princípios que eu trouxe para esmiuçar mais isso, né, negamos que qualquer parte da criação, incluindo qualquer forma de tecnologia, deva ser usada para usurpar ou subverter o domínio e a mordomia que foram confiadas unicamente à humanidade por Deus. Nem deve ser atribuída à tecnologia um nível de identidade, valor, dignidade e urgência moral. Ou seja, aqui já traz uma diretriz que diz respeito à questão de se um robô ele pode ter, por exemplo, ele pode, digamos assim, conferir a um robô, ou a inteligência artificial especificamente, o mesmo nível de dignidade e identidade humana. Né? Então, o que a declaração aqui de princípios vai nortear, né, como modelo, isso não é final, mas uma vez enfatizando, é de que ela não pode subverter, ou que nós não podemos equiparar nenhuma IA, por mais complexa que ela seja, por mais que ela imite o ser humano, dar a ela uma dignidade e valor que é intrínseco ao ser humano. Outra coisa também importante é que com a inteligência artificial, né, muitas coisas elas se tornaram autônomas. Né? Por exemplo, nós temos aí o exemplo do robô autônomo, do carro autônomo, né? Mas de que a IA, né, quando ela é criada, ela não deve ser usada para usurpar ou subverter a questão da mordomia, ou seja, nós não devemos terceirizar coisas que nós, seres humanos, somos responsáveis por fazer. Né? Acho que talvez um exemplo aqui, né, seja, por exemplo, eu vou criar uma IA para, por exemplo, realçar a questão da preguiça humana, né? Não.
A IA, ela deve ser usada para auxiliar o homem, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, um idoso, ele não tem capacidades físicas de limpar o ambiente onde ele vive. Então, eu posso usar uma inteligência artificial para inserir ou para ajudar justamente nesse tipo de contexto. E não simplesmente para substituir o ser humano, por exemplo. Não se pode usar aqui, nesse caso, uma inteligência artificial para exclusivamente por si só acompanhar um idoso, por exemplo, fazendo com que os responsáveis humanos por aquele idoso, eles se ausentem da sua responsabilidade. Então, isso é um norte bastante importante que, mais uma vez, traz a noção de responsabilidade à natureza, ao homem. Outra coisa também sobre a imagem de Deus, né? No entanto, nem tudo que pode ser contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. E a mesma coisa, né? Impossível, perdão, errei aqui, descrever tudo cientificamente, mas não faria sentido. Seria tão absurdo quanto descrever uma sinfonia de Beethoven com uma variação de pressão de onda. E esse ponto aqui é importante por quê? Porque na questão da IA forte, né, que eu falei de que ela seria capaz de fazer tudo que o ser humano faz no seu aspecto cognitivo, é porque essa visão de mundo parece estar carregada dentro dela um certo materialismo, de modo que eu possa representar todo e qualquer pensamento simplesmente como eventos que você pode descrever eles como zeros e uns. Porque no fundo, né, quem conhece computação sabe, e eu acho que mesmo quem não conhece já ouviu falar. Encontrei estes resultados. De que, aqui a minha falando, meu Deus, de que tudo que acontece dentro do computador, né, é somente zeros e uns, né? Então, nesse sentido, né, será que é possível você descrever sensações e emoções humanas, né, como essa que tem aí na foto, todo mundo feliz, né, que foi um encontro do grupo, um encontro extra que a gente teve, né? Será que eu posso, de fato, abstrair os sentimentos de modo que eu possa representá-los através de uma relação binária, que é os zeros e uns? E aí, onde justamente entra um apontamento da questão da criação, né? Por exemplo, o que é que o cristianismo, de modo geral, ele vai dizer, né? Especialmente a cosmovisão reformada, né? De que nem tudo aquilo que pode ser contado conta. Em outras palavras, não tem como você simplesmente reduzir um determinado aspecto do ser humano a outro aspecto da criação. Por exemplo, nesse caso aqui, reduzir as emoções a, no caso, aspectos matemáticos e reduzir tudo a zeros e uns, que no fundo é isso que acontece dentro da computação, né? Isso aqui é uma importante diretriz, porque mostra que isso é uma limitação da informática, uma limitação da computação, ou seja, mesmo que a IA seja bastante poderosa, nós temos esse norte de que o ser humano carrega nele algo que mesmo que nós não possamos expressar, né, que até essa questão da imagem de Deus, ela ainda precisa ser bastante trabalhada nos círculos cristãos, né, para saber exatamente o que significa a imagem de Deus, mas um dos pontos que nós podemos salientar é justamente de que nós não podemos equacionar as emoções e os pensamentos humanos e reduzi-los a meros zeros e uns. E aqui nós temos um grande cientista da computação, que é o Dijkstra, né? Quem é da computação aí, se não ouviu, vai ouvir falar dele, né? O cientista da computação, Ed Dijkstra, também rejeitou a questão de máquinas pensantes, sugerindo que perguntar se máquinas podem pensar é quase tão irrelevante quanto perguntar se submarinos podem nadar. Então, mesmo ele vivendo aí, ele disse isso algumas décadas atrás, né? Ele acreditava, né, que, de fato, as máquinas, por mais que elas possam replicar essas capacidades cognitivas humanas, elas não podem ter a mesma noção de consciência que o ser humano tem. Isso porque, conforme eu falei anteriormente, o pensamento humano, ele é muito mais complexo do que você simplesmente representar isso por zeros e uns, né? A inteligência artificial, né? O segundo pilar da cosmovisão cristã é a queda, né? E aqui nós temos a citação mais uma vez do Homo Deus, né?
Um dia nosso conhecimento será tão vasto e nossa tecnologia é tão avançada que conseguiremos destilar o exilir da juventude eterna, o exilir da verdadeira felicidade e qualquer outra droga que possamos vir a desejar. Nenhum Deus irá nos deter. Serve de que esse escritor ele tem uma visão extremamente otimista acerca da questão da tecnologia como um todo. E nisso se inclui também a questão da inteligência artificial, ou seja, será que de fato a inteligência artificial tem parâmetros ilimitados? Será que o seu potencial realmente é infinito? Né? De que forma a visão de queda ela pode nos ajudar a dirigir isso? E aqui nós temos mais uma citação do livro do Derek Skillman, Moldando o Mundo Digital, que diz o seguinte: a tecnologia possibilita avançar para o Shalom. Progredir no domínio do mundo pode trazer o Shalom para mais perto. Mas os limites da tecnologia também devem ser admitidos. Ela é totalmente incapaz de promover o Shalom entre nós mesmos e Deus e dificilmente consegue promover o amor entre o eu e o próximo. A tecnologia computacional é como qualquer outro aspecto da criação. Ela pode ser orientada para o bem, mas continua caída e limitada. Em outras palavras, o que é que o Derek Skillman aqui vai nos dizer, né? Eu destaquei aqui Shalom, né, que foi uma das palavras, e ele vai dizer que o Shalom se refere à questão da harmonia. Quando Deus cria as coisas antes da queda, ele cria todo um conjunto de coisas, céus, terra, seres humanos, ecossistema, biodiversidade, tudo isso estava em perfeita harmonia. É isso que ele vai dizer que é Shalom, que uma das traduções para o português é paz. E de que toda essa harmonia, ela é justamente o objetivo original para o qual Deus criou as coisas. Mas o que é que aconteceu na queda? Essa harmonia, esse Shalom, ele foi totalmente desfeito. De modo que tudo que o ser humano faz, incluindo a tecnologia e a inteligência artificial, é afetado por ela. Em outras palavras, por as nossas criações serem afetadas por ela, elas levam esses aspectos caídos e também são por isso limitadas. Ou seja, essas limitações envolvem a reprodução de pensamentos. A reprodução de pensamentos que eu falo aqui diz respeito à exatidão disso, né? Por exemplo, a questão da noção de consciência, né? E outros aspectos mais. Em outras palavras, Derek Skillman vai nos dizer aqui de que por mais que a tecnologia avance, por mais que a IA avance, esse pilar da queda, ele vai nos mostrar de que ela tem uma limitação. A questão da queda também, né? A inteligência artificial, uma declaração de princípios, diz: além disso, rejeitamos a visão de mundo materialista e utilitarista, que entende as aplicações médicas da IA como um meio de melhorar, mudar ou completar os seres humanos. Aqui eu trouxe a cena do filme Soldado Invernal, onde um determinado cientista, por nome Zola, ele tem o seu cérebro feito o upload e o seu cérebro é colocado num pendrive. Né? Aí com isso ele supostamente teria a vida eterna. Ou seja, essa noção, a declaração evangélica de princípios, ele vai trazer esse princípio, ou seja, de que por mais que a tecnologia avance, a IA avance, ela é incapaz de, como um todo, pegar a totalidade do que é realmente o ser humano, de que o ser humano não se resume simplesmente a seus aspectos cognitivos de inteligência e outros aspectos limitantes também. E aqui também a declaração fala na questão de completude. O terceiro pilar, que não pode deixar de ser falado, é a questão da redenção. Né? Ou seja, nós vimos a criação, nós devemos criar tecnologia, especialmente inteligência artificial, que reflitam beleza, que reflitam coisas, nós já devemos sim criar isso. A questão da queda vai mostrar as limitações e a questão da redenção, né, para onde é que isso aponta. Aí, trouxe 3 citações aqui do Skillman que dizem: a salvação não diz respeito apenas ao perdão de pecados individuais, mas a restaurar toda a criação ao seu estado pretendido. Assim, a redenção de Cristo envolve a restauração de todas as coisas na criação, e somos chamados a participar desse processo. Cada nova geração é chamada a aplicar uma cosmovisão bíblica às questões contemporâneas de sua época. Em outras palavras, que nós devemos, como cristãos intelectuais, na área da computação, os que estiverem, ou mesmo que quiserem
falar sobre isso, eles devem buscar também, de alguma forma, usar a inteligência artificial para resgatar essa harmonia da criação. Por exemplo, eu posso criar uma inteligência artificial que ajude, que medie na comunhão entre determinadas pessoas. Acho que um exemplo a respeito disso, de tecnologia, né, quem já ouviu falar do cientista, o físico, Stephen Hawking, né? Ele teve um problema de degeneração, onde ele, com o passar do tempo, ele não conseguiu mais falar, né? E aí o que foi que pesquisadores fizeram? Criaram uma tecnologia que conseguisse representar os sinais, que conseguisse representar alguns aspectos, algumas coisas que ele falava, sem necessariamente falar, e traduzir aquilo para a linguagem. Ou seja, essa tecnologia foi usada, né, para trazer uma aproximação. Ele antes estava limitado a falar, ou melhor, ele não conseguia falar e se comunicar com outras pessoas, senão somente por gestos. Mas o que essa tecnologia trouxe? Trouxe esse aspecto de prover a harmonia que até então seria quebrada, de modo que os gestos dele, né, eles são interpretados de uma forma que a máquina ali conseguiria traduzir aquilo para uma linguagem e fazer com que novamente ele pudesse se comunicar com as pessoas ao redor. Esse é um aspecto redentivo importante que deve ser pensado por quem está trabalhando nessa área, certo? E na redenção, né, a Declaração Evangélica de Princípios nos diz: afirmamos que a IA tem aplicações legítimas no policiamento, inteligência, vigilância, investigação e outros usos, apoiando a responsabilidade do governo de respeitar os direitos humanos, proteger e preservar a vida humana e buscar a justiça em uma sociedade próspera. Em outras palavras, nesse aspecto de redenção e trazer de novo a harmonia, a inteligência artificial tem aplicações na questão da segurança. Acho que hoje muitas pessoas ouviram que o aplicativo Zoom estava sendo bastante invadido, né, por usuários com más intenções, e a inteligência artificial pode ser usada para sanar esse tipo de coisa e trazer harmonia ajudar a trazer harmonia àquele ambiente. Isso aqui é muito importante, porque isso dirige a IA, né, para aplicações que realmente são proveitosas. E com relação ao futuro, né, aí eu trago aqui uma citação da Declaração de Princípios, da Declaração Evangélica de Princípios. Apesar de não sermos capazes de compreender ou conhecer o futuro, não tememos o que está por vir, porque sabemos que Deus é onisciente e que nada que criamos será capaz de frustrar seu plano de redenção para a criação, ou de suplantar a humanidade como portadora de sua imagem. Em outras palavras, nós que estamos nessa era tecnológica, né, ou mesmo que somos dessa área, ou que estamos pesquisando nessa área, não devemos temer o que vem pela frente. Muito pelo contrário, somos incentivados a fazer boa ciência, a fazer boa tecnologia e a usar da melhor forma possível isso para que Cristo seja glorificado e para que o Shalom, né, que eu falei anteriormente, ele seja restabelecido na proposta cristã de inteligência artificial. Né? E é isso, pessoal.